Salve, salve, rapaziada ligada aqui no canal Glorioso, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo esse diferente de quase tudo que eu faço aqui no canal. Um vídeo, como você pode ver na legenda, para debater um pouco sobre o futebol atual, de maneira geral, por que não? A relação entre jogador e clube, existe amor hoje em dia? Por que eu tô falando isso? Na verdade, esse pensamento, ele me veio ontem, quando eu estava vendo um jogo do Fluminense, e eu lembrei muito do Jefferson, ex-goleiro do Botafogo, agora aposentado, no jogo do Fluminense contra o Corinthians, quando o Fred se emocionou, chorou. O Fred está se aposentando, vai encerrar a carreira no Fluminense, e hoje, de manhã, logo quando eu acordei, eu vi a notícia que o Botafogo havia equiparado a mesma proposta do Flamengo pelo atacante Luiz Henrique, que foi base do clube do Botafogo, né, do time do Botafogo, e se transferiu lá para o Olympique de Marselha, da França, e o Botafogo equiparou a oferta com o Flamengo, que havia manifestado interesse também, e o jogador deu ok para proposta do Flamengo. Então isso me chamou muita atenção, porque eu vi muita coisa na internet, botando a culpa na diretoria do Botafogo, botando culpa no jogador, enfim, N fatores aí, N discussões aí na internet, principalmente no Twitter, e isso me fez ficar com muita reflexão e eu consegui entender que não existe mais essa relação entre jogador e clube de amor. Isso aí hoje no futebol é quase 1%. Nem mesmo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que fez a base toda no Manchester United, possivelmente é um torcedor do Manchester, talvez nem ele tenha esse amor para o clube lá de Manchester, o Manchester United, obviamente. Eu vou citar, por exemplo, alguns exemplos aqui, e depois eu vou falar sobre o que eu acho nessa negociação envolvendo o Luiz Henrique. Só em alguns últimos anos, por exemplo, o Dodô, em 2007, o Dodô se dizia torcedor alvinegro e tudo mais. Ele saiu do Botafogo brigado. Em 2008, ele foi vestir a camisa lá do Tricolor das Laranjeiras. Falou-se muito, né, que ele brigou com a diretoria do Botafogo e por este fato ele saiu, mas logo depois ele foi para o time do Vasco. Acredito que naquele ano, fatídico ano, em que ele estreou e fez 3 gols em cima do Botafogo, no Campeonato Carioca, o Botafogo tentou repatriar o Dodô, e o Dodô mesmo assim quis defender as cores Cruz Maltinas. Isso até rolou uma musiquinha, Dodô, mercenário traidor, que ecoou bastante aí no estádio em 2010, ao longo aí do Campeonato Carioca. Tivemos o Vitinho, um pouco mais recente, que se dizia torcedor do Botafogo e depois foi vestir a camisa do Flamengo. Tivemos caso mais recente ainda, envolvendo também o Flamengo, o Gerson, que se dizia torcedor do Fluminense, fechou com o Flamengo. Mais recente ainda o Pedro, que se dizia torcedor do Fluminense, que nunca vestiria nenhuma camisa aqui no Brasil, a não ser o Fluminense, e fechou com o Flamengo. E hoje no elenco, talvez nós tenhamos dois nomes, dois jogadores alvinegros, que talvez tenha realmente amor ao clube. Como eu falei, tivemos recentemente o Jefferson, que deixou de ir para a Europa para defender as cores do Botafogo, mesmo Botafogo muito mal financeiramente falando, com uma Série B, e na época que do Jefferson ele estava na seleção brasileira, ele poderia alavancar a carreira dele, e não, ele ficou realmente, eu acredito, por amor. Tudo leva a que foi o amor que fez com que Jefferson permanecesse no Botafogo naquela temporada ali de 2013, 2014, 2015. E atualmente nós temos dois exemplos claros de amor entre jogador e clube, que é o Rafael, que recebeu proposta já do Flamengo e disse não para essa proposta, e o Carly, que todo mundo sabe que o sangue dele é preto e branco e preto.
Então todo mundo sabe aí que o Carly e o Rafael são dois exemplos claros, mas poucos, de amor entre clube e jogador. Mas agora falando um pouco sobre o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, para quem não sabe, saiu muito jovem do Botafogo, chegou já depois ali, ele era do time de pequeno de São Paulo. O Botafogo pegou ele ainda para jogar na base, ele disputou a Copa São Paulo e é o mais incrível de tudo, eu tô aqui com isso na minha cabeça, porque isso não sai. E por isso que eu coloquei no meu Instagram, lá do @canal O Glorioso, o texto e botei ingratidão. Por que eu digo isso? Se foi ingratidão ou não. Porque para quem não lembra, o torcedor do Botafogo, e talvez quem não é torcedor do Botafogo nem saiba disso, o Luiz Henrique na Copa São Paulo, ele deu uma rasteira foi muito violento em cima de um dos jogadores adversários. Agora eu não lembro qual foi o jogo do Botafogo, mas foi uma rasteira muito violenta, e isso prejudicou muito o Botafogo na competição. E eu acredito que se fosse qualquer outro clube, independente se o jogador é bom ou ruim, ele pegaria aí uma geladeira, ficaria muito tempo afastado, coisa que não aconteceu no Botafogo. O Botafogo ainda deu oportunidades para ele e depois ele conseguiu ali seguir a carreira dele na base, foi para o profissional ali no final de 2019, no começo de 2020, quando teve a questão da pandemia. Ele fez ótimos jogos já no final de 2019, contra o Fortaleza, se eu não me engano, contra o Galo também. E no início de 2020 ele iniciou muito bem ali o começo do Campeonato Carioca, jogou algumas partidas, se eu não me engano, ali do Campeonato Brasileiro, mas logo se transferiu para o Olympique de Marseille, encerrando aí um vínculo com o Botafogo. E na saída dele, né, para a França, ele falou que seria um até breve, que ele gostaria novamente de vestir a camisa do Botafogo. E aí eu entro na questão, declarou amor ao clube, falou que era torcedor fanático, falou que era botafoguense desde pequenininho, assim como também o Rafael Navarro, que tentou, né, criar um laço com a torcida do Botafogo, falando que era torcedor apaixonado do Botafogo, que era botafoguense desde pequenininho. E depois, quando saiu, a gente viu que ele cagou no pau real. E aconteceu isso também com o Luiz Henrique. O que me incomoda nessa questão toda são vários fatores. Exemplo, eu queria muito colocar só a culpa na cúpula do Botafogo ao contratar jogadores, mas nós não podemos simplesmente só colocar esse fator. Eu sei que hoje, por exemplo, o Flamengo tem uma estrutura física melhor do que a estrutura do Botafogo. Mas se você parar para analisar que hoje o Botafogo é uma SAF, o Botafogo pode daqui a 2, 3 anos estar com a mesma estrutura física que a do Flamengo. Porque hoje, financeiramente falando, o Botafogo e o Flamengo, apesar do Botafogo ainda não ter receitas como a do Flamengo, o Botafogo, financeiramente falando, já consegue bater de frente um pouco em relação a valores que pode oferecer para jogador, a valores de salário. Por exemplo, o Zahavi, se viesse para o Botafogo, receberia talvez o segundo valor mais alto aí de salário do futebol brasileiro. E hoje nós tivemos um caso claro de ingratidão, porque para mim isso foi uma ingratidão sim do Luiz Henrique. Eu acho que é óbvio que o Botafogo pode sim contratar jogadores até melhores com o Luiz Henrique, mas fica um sentimento de merda por conta de declarações que não precisa ter de jogadores, entendeu? Acredito que os jogadores eles tentam muito iludir a torcida pelo qual o jogador tá, para tentar, sei lá, futuramente tentar voltar, para criar uma relação ali bacana, para a torcida continuar acompanhando, continuar apoiando. Mas a gente viu aí, nesse caso do Luiz Henrique, o Botafogo equiparou basicamente tudo que o Flamengo pediu, tudo. E mesmo assim, o Luiz Henrique preferiu, optou aí por assinar com o Flamengo. Ainda não foi concretizado, obviamente, mas ao que tudo parece, pode ser nos próximos dias aí concretizado. E o mais bizarro de tudo, mano, é muito bizarro tudo que envolve isso. Porque ele foi na contramão do que os empresários queriam. Normalmente, são os empresários que emperram as negociações, que fazem o jogador tomar uma decisão que ele não queria. Então, os empresários do Luiz Henrique
queriam que ele voltasse para o Botafogo, porque ele conhece o clube, conhece a estrutura, mesmo não sendo uma das melhores, ele conhece a estrutura, conhece o clube, conhece a torcida, conhece o Nilton Santos, enfim. Ele tem amigos no Botafogo, mas ele não quis. E dito isso tudo, rapaziada, eu só vou ficar com essa imagem aqui, tá ligado? Só essa imagem aqui pro Luiz Henrique, e é isso. Eu acho que hoje em dia o futebol tá completamente diferente, e a gente não pode esperar uma atitude diferente de jogadores, principalmente jogadores jovens. Jogadores jovens não sabem o que falam. E vou te falar, muitos se arrependem futuramente pelas declarações e pelas ações que eles tomam. Porque o Luiz Henrique pode hoje para o Flamengo. Vai ser o terceiro, quarto, quinto reserva ou segundo reserva. Não vai jogar e vai ficar parado. No Botafogo, talvez seria completamente diferente e ele poderia alcançar voos muito maiores. Então fica a dica, rapaziada, não se iludam com frases de jogadores, principalmente quando eles falam que amam o clube, que são torcedores do clube. Já pega a visão, se inscreve no canal, deixa o like, deixa aqui nos comentários de onde você é. Valeu, rapaziada, e fé!